Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia 24 de agosto, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, clamar o nome do nosso Senhor. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a clamar o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para mim e vocês ler Jó, capítulo 12 ao 15, 1 Coríntios 15, 29 ao 58, Salmos 39 e Provérbios 21, 30, 31. Leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Se você estiver com seu ser completamente aberto, com certeza, digo sem medo de errar, Deus pode falar sim ao seu coração, amém? Louvado seja Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, com certeza, nem que seja um versículo, aliás, o Senhor pode falar ao nosso coração, aí podemos continuar assim, quem tem o alimento diário. Quem não tem, pode ouvir e depois compartilhar também com seus parentes, amigos, colegas, muitas pepitas, amém? Louva a Deus. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas, amém? Bem desfrutáveis. Alimento diário, o volume é o 5, cuja a série é a mesma, né? Cristo, a continuação, Cristo da mesma. O centro conector da obra de Deus. Uma vida com Deus é o título geral. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que eu e todos vocês que estão me ouvindo podem dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louvado a Deus. Hoje é quinta-feira, nós estamos aqui no livrinho na terceira semana. O título da terceira semana é Os Ternos Afetos de Misericórdia do Novo Homem. Louvado seja Deus. E hoje, graças ao Senhor, tem versículos e capítulos que já lemos, mas é bom reler. Tem ler com oração, esse aqui nós já lemos, mas é bom reler. E diz para mim vocês, bem desfrutáveis, Mateus 22, 14, diz o seguinte: muitos, que tem o S no fim, viu, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí é onde está a diferença. Muitos vão ser chamados, mas poucos escolhidos. Por isso, irmãos e irmãs, não percamos mais tempo. Vamos ser aprovados diante de Deus. Temos que ser esses escolhidos de Deus. Amém? Louva-se a Deus. E o título de hoje é Chamados, Eleitos e Fiéis. 3 palavrinhas-chave. Nós somos chamados, somos eleitos de Deus e precisamos ser mais e mais fiéis ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E Ele começa encorajando a cada um de nós. Amados irmãos, amadas irmãs, pensem bem, como cristãos que desejam encontrar-se com o Senhor em sua vinda, não podemos nos contentar, aliás, em apenas ser chamados, mas também ser eleitos e fiéis. Dê uma olhadinha em Apocalipse. Em Apocalipse diz o seguinte: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois
é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele, com Cristo Jesus. Senhor Jesus. Vemos aqui uma distinção entre chamados, eleitos e fiéis. Lá em Mateus, o que diz lá em Mateus 22,14? Nem todos ouçam bem. Vocês já ouviram, mas é bom ouvir novamente. Nem todos os chamados são eleitos. Nem todos. Aí diz, muitos são chamados. Aí Mateus diz assim, muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. O Senhor fez de você um eleito, por isso o chamou como trabalhador da última hora. E ele o escolheu para ser santo e irrepreensível. Por isso trabalhará em você até a glória. Senhor Jesus. Amados irmãos, amados irmãos, como um escolhido, o Senhor o chamou para você receber a herança. Oh, coisa maravilhosa. No final desta era, quando ocorrerá a manifestação do reino dos céus. Portanto, amados irmãos, você não só foi chamado pelo Senhor, mas é seu eleito. E lembrando, graças ao Senhor, todavia precisamos o quê? Perseverar para terminar a carreira. Então, aqui é o encorajamento para mim, todos vocês que estão me ouvindo, é perseverança. Perseverar servindo ao Senhor. Perseverar vivendo pela palavra. Louvado a Deus. Vamos emergir para que nós possamos viver pela palavra. Já os fiéis são os que perseveram, alcançam a plena salvação e lutarão ao lado do Cordeiro contra os exércitos do anticristo no fim dos tempos. Mas Satanás levantará 10 reis, ouçam bem, que se reunirão para a última batalha contra os eleitos de Israel. A maior batalha que vai existir chama-se Armagedon. Naquele momento, os eleitos e os fiéis do tempo de hoje já terão sido arrebatados. Ó Senhor Jesus, ao terceiro céu. E virão na parousia de Cristo. Amados irmãos, amados irmãos, no final dos 3 anos e meio da grande, ó o nome, ouçam bem, da grande tribulação, o Senhor precisará dos eleitos e fiéis para pelejar ao lado do Cordeiro. Amados irmãos, amadas irmãs, os exércitos do anticristo guerrearão contra o Cordeiro e ele os vencerá, pois é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Juntamente com ele vencerão os chamados, eleitos e fiéis. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs, graças ao Senhor que ele tem nos encorajado a ser chamados, eleitos e fiéis. E lembre-se, o Senhor precisa de eleitos que permaneçam fiéis até o final dos tempos. Por um lado, ele precisa de nós em sua edificação, resgatando as pessoas nas ruas e cuidando delas na igreja. Por outro, ele precisa de nós como esse exército que os colportores estão fazendo, os ceapistas, né? Vocês já sabem, aí nas ruas pregando o evangelho. Esses são os que estão na frente da batalha. E nós que ficamos na retaguarda, podemos também cooperar orando, para que eles possam estar mais e mais encorajados na presença do nosso Senhor e no cativeiro de Satanás, trazendo as pessoas para a igreja. Senhor Jesus, e lembre-se, na era final, a missão da igreja em Filadélfia está fazer com que todos que estiverem sob sua responsabilidade sejam vencedores. Sejam as pessoas que resgatarmos das ruas e vieram para a rede de cuidado. Sejam os que vivem na vida da igreja conosco e saem para pregar o evangelho do Rei. Todos, não é só o nome, aqui é coletivo, todos precisamos ser vencedores. Nossa responsabilidade é muito grande, amados, pois o Senhor trabalha em nós, revestindo-nos, ó Senhor Jesus, do novo homem, com seus ternos afetos de misericórdia. Senhor Jesus, o Senhor possa, amados irmãos, amadas irmãs, ganhar mais os nossos corações. Lembrando, olha aqui uma coisa interessante, o apóstolo Paulo disse em Filipenses assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afeto de misericórdia,
Senhor Jesus, que chamamos de esplâncton. Com isso, ele queria dizer que se a igreja em Filipe vivesse na realidade do novo homem, estaria vestida de quê? De esplâncton. Isto é, revestido de ternos afetos de misericórdia. Vivendo tal realidade, os filipenses estariam o quê? Cheios de compaixão de Cristo. Teriam o mesmo pensamento, amor e sentimento. Oh, Senhor Jesus, seriam unidos de alma e nada faria por partidarismo e vanglória. Amados irmãos e irmãs, esse era o encorajamento do apóstolo, que demonstrava que um servo de Deus não labora visando ao zelo dos irmãos para benefício próprio, mas para que haja real unidade e genuíno entrelaçamento de amor na igreja. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, que todos os irmãos tivessem entrelaçado neste amor de Deus. Senhor Jesus. E aqui ele diz outro ponto também interessante. Disse a palavra partidarismo mencionada neste versículo, Filipenses 2:3, né? Em grego é ereteia, significa intriga, rivalidade e competição. Infelizmente, alguns querem causar tal tipo de discórdia em nosso meio, para provar seu ponto de vista. Aí onde está o perigo? Nós queremos provar o nosso ponto de vista. E daí surge o quê? A difamação. Já a vanglória é vaidade e falta de quê? De modéstia. Amados irmãos, aqui é muito importante essa pequena frase. Em vez de cair no engano do partidarismo e vanglória, busquemos o quê? A humildade. Ouçam novamente. Em vez de cair no engano do partidarismo e vanglória, busquemos o quê? A humildade. Nada temos de que nos gloriar. Amados, a glória é do nosso Senhor. Se termos experimentado alguns dos últimos anos com a comportagem dinâmica, isso não partiu de nós. Irmão, está muito claro aqui. Na verdade, o próprio Senhor tem realizado a obra mediante o que? A sua palavra. Amados, não somos capazes de pensar algo por nós mesmos. Senhor Jesus, quem dirá fazer a obra de Deus? Quem dirá fazer a obra de Deus? Por isso, mantemos humildes, considerando uns aos outros superior a nós mesmos. Amados irmãos e amadas irmãs, que não haja entre nós, lutas por título ou posição. Ouçam novamente, que não haja entre nós lutas por títulos ou posição. Sabe o que nós devemos fazer? Vivamos com ternos afeto e misericórdia, e não de maneira egoísta, buscando apenas nosso benefício. Colocamos em primeiro lugar o interesse e o benefício do corpo de Cristo. Louvado a Deus, que o Senhor tenha falado nos vossos corações. E para terminar, eu vou ler meu pequenino pontinho. Eu escrevi o seguinte: amados, o Senhor hoje precisa desses eleitos que permaneçam fiéis até a sua vinda. Por isso, temos que ter cuidado para que não haja entre nós lutas por título ou por posição. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã o Senhor falou muito claro ao coração de cada um de nós. Precisamos ser esses eleitos e fiéis, mas só pregar a verdadeira palavra. Amém? Louvado a Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. E lembrando, se ganharem algo da palavra, a leitura está muito boa. Uma frase, um versículo, passe uns para os outros. Alguém está precisando desse pequenino versículo, esse pequenino compartilhar ou frase. Amém? Louvado a Deus. Tenha todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim,